Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E a gente sempre fala, né, esse encontro, porque é um encontro, nós aqui no estúdio, você aí nos acompanhando na sua casa, no trabalho. Tem pessoas que acompanham, inclusive as pessoas estão tratando da saúde, estão no hospital, e assistem, participam conosco desse momento. E é muito bom, é uma conversa agradável que a gente tem aqui com um grupo de jovens, sempre com um convidado, que vai abordar um tema que pode ser um tema espiritual ou um tema do cotidiano dos jovens. De qualquer forma, é um programa de jovens feito por jovens para você, jovem. E quando a gente fala você, jovem, eu sei, tem jovens de mais de 80 anos que estão assistindo o programa porque nos procuram, falam com a gente, olha, eu não perco uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. É isso mesmo, a juventude está aqui na cabeça, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Não se esqueça do C, curta, comente e compartilhe. Esse conteúdo é muito interessante, a plataforma vai reconhecer a relevância e vai oferecer esse conteúdo para mais gente. Vamos ver quem está no estúdio hoje? Deixa eu virar para essa câmera aqui, você está vendo o grupo que está aqui. E é uma coisa muito interessante, né? Todo servo de Deus é bonito, começa por aí, né? Você olha para o servo de Deus, a beleza de Cristo, tem um louvor que fala isso, que a beleza de Cristo se veja em mim. Então a gente vive essa experiência, é a alegria do Espírito Santo, isso embeleza. Aqui o grupo bonito de jovens aqui, inclusive nesse grupo bonito de jovens, 2 jovens aqui que estamos juntos, né, pastor Eduardo Rosete, está aqui ao meu lado, meu companheiro, pastor amigo, né, e até família, né, Eduardo? Isso. Pastor Eduardo Rosete, seja bem-vindo à paz do Senhor. Obrigado, Josias. É um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma forma, tá bom? Amém, vamos lá. Hoje, a minha colega Karina, que está aqui no apoio. Karina, paz do Senhor, seja bem-vinda. E já ao saudar quem está nos assistindo, fala do tema, fala dos jovens que estão aqui hoje. Amém, pastor, Pai do Senhor, pastores presentes, aos irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui retornando, poder estar apresentando o programa com essa turma. Nós temos jovens aqui, pastor, de Governador Valadares, Grande Vitória. Opa! E tem uma jovem da Bahia também, que ela está... É por isso que o programa hoje está mais bonito, né? né? Então, é que depois eles vão se apresentar, vou falar o nome deles depois. E eu vou dar falando logo o nosso tema, que é um tema muito especial em relação principalmente a esse momento em que os jovens, né, a gente quer tudo no nosso tempo, né? E como entender o silêncio do Senhor, o momento de espera em oração. O pastor Eduardo vai estar respondendo as perguntas que os jovens elaboraram. E vou falar o nome deles aqui rapidamente, mas também vou deixar que eles se apresentem. Acho melhor, pastor. Vamos lá, vamos deixar. Eles se apresentam. É bom eles se apresentarem. Muito bem. Então, nós estamos com esse tema, né, a orações e o momento de espera, e isso é muito interessante, e o pastor Rosete vai abordar, vai explanar isso para nós aqui, e vamos então começar com as perguntas com os nossos jovens aqui no estúdio. Vamos lá, fique à vontade. Pai do Senhor, meu nome é Rebeca, sou da Igreja de Bairro República, Vitória, do Ministério dos Pastores Marcelo Simões e Haroldo Favoretti, e a minha pergunta, pastor Eduardo, é considerando o texto de Mateus 6, em que tem os ensinamentos do Senhor Jesus acerca da oração, em especial no verso 8, o Senhor fala que o Senhor conhece tudo o que nós pedimos a Ele, mesmo antes de nós pedirmos. Mas então, se o Senhor Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo, e inclusive a nosso respeito e é o que nós precisamos, por que nós devemos orar a Deus pedindo as nossas necessidades? Rebeca, uma pergunta muito interessante e com certeza irá esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E para surpresa de alguns, a oração que nós fazemos a Deus não é o meio de dar a Deus o conhecimento das nossas necessidades. Porque, de fato, Deus, na sua onisciência, sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Mas no ensino que o Senhor nos deu acerca da oração, que está aqui no capítulo 6 de Mateus, quando ele ensina, quando ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, que é conhecida popularmente como o Pai Nosso, na verdade não é uma receita de oração, é uma atitude, é um comportamento de oração. O Senhor está aqui nos ensinando qual deve ser a nossa postura quando nós estivermos orando. E o ensino começa dizendo o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, o primeiro ensino, o primeiro detalhe que nós temos que observar na nossa oração é que nós estamos nos dirigindo a Deus como nosso Pai, como aquele que está nos céus e, portanto, dos céus ele contempla todas as coisas na terra. Então, a nossa oração está dirigida a alguém que sabe de tudo, não é? E ele diz assim: santificado seja o teu nome. Quando nós nos dirigimos ao nosso Deus, que é Pai, nós estamos nos submetendo à sua autoridade, ao seu governo, né? Nós estamos declarando que nós dependemos dele, que nós precisamos dele, assim como o filho ele precisa do seu papai, né? O seu querido papai. Nós também precisamos de Deus como nosso Pai, né? E ele diz assim: santificado seja o teu nome. Quer dizer, nós estamos dizendo a Deus que ele é santificado, que ele é glorificado, que ele é exaltado, né? Que o seu nome é engrandecido na nossa vida. Estamos dizendo também o seguinte: venha o teu reino. Eu amo o teu reino. Eu quero que o teu reino faça parte da minha vida, porque eu amo o teu reino. Eu amo a tua obra na terra. Eu amo a tua glória entre nós, não é? E diz mais: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguns acham que a oração é obrigar Deus a fazer a sua vontade, mas a oração é a vontade de Deus em nós, é nos submetermos à vontade de Deus. Por isso que ele diz assim: seja feita a tua vontade na nossa vida. E o que nós observamos é que só depois destes 4 detalhes é que o Senhor ensina a nós fazermos um pedido a Ele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a oração é muito mais do que nós fazermos um pedido a Deus. A oração é nós glorificarmos a Deus, exaltarmos o seu reino, manifestarmos a Deus a nossa dependência, a nossa submissão, nos satisfazermos da sua vontade na nossa vida. Então, quando nós aprendemos que a oração é isto na nossa vida, então a oração para nós ganha uma outra dimensão, ganha um outro tamanho que nós precisamos conhecer. Amém? Amém. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondido. Muito bem. Rosete, há um aspecto da oração, nesse contexto da onisciência e ao mesmo tempo da necessidade do servo de viver uma experiência de oração, e a gente vê isso, né, já na origem de todas as coisas, quando o homem foi criado. A alegria, se é que nós podemos estabelecer esse sentimento a Deus, mas é na nossa limitada maneira de perceber e de muitas vezes fazer essa comparação, o prazer de Deus em estar com o homem, em visitar o homem, em conversar com o homem, em ouvir o homem, em falar com o homem. Então a oração é essa expectativa de Deus, de nós o identificarmos como sendo, e você colocou muito bem isso, né, o nosso Pai, de nós
podermos ir a esse Pai, que não é qualquer Pai, é o Deus que fez todas as coisas, e conversarmos com Ele. Embora Ele conheça pela sua onisciência a nossa necessidade, mas Ele anseia, Ele anela essa aproximação, essa ação nossa, essa decisão nossa de nos aproximarmos dEle para confiarmos a Ele os nossos pedidos, aquilo que nós vamos colocar diante dEle. E isso é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa que nós temos com o Senhor. Muito bem. A gente sempre, a cada edição desse programa, a gente tem os jovens aqui no estúdio que participam, que fazem perguntas, e nós temos também a participação de jovens de fora. E nós teremos aqui agora, nesse quadro que a gente chama de Fala Jovem, a participação do nosso irmão Marcos Gomes. Ele mora em Toronto, na província de Ontário, no Canadá. O pastor dele é o pastor Cesário Souza, e que vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. Diante de uma sociedade tão imediatista, como o jovem pode fortalecer a sua fé, aguardando com alegria no Senhor? Obrigado, Marcos, por sua participação. Um abraço aos nossos irmãos aí do Canadá. Deus abençoe a todos vocês. Eduardo, imediatismo e juventude parece que são ligados, intimamente ligados, né? Faz parte do jovem o imediatismo, a experiência acontecendo ali na hora que ele está vivendo. E a pergunta que o Marcos fez, como é que você responde? Josias, sem dúvida, isso é um grande dilema para a vida do jovem, não é? Mas o modo que o jovem ele tem de esperar é esperar em oração, né? Porque é a oração que nos permitirá conhecer o tempo de Deus e saber o que Deus tem para nós. Quando nós compreendemos a grandeza que a oração ela tem na nossa vida, né, e as implicações que dela decorrem, nós passamos a compreender que a melhor maneira de nós esperarmos, né, e mantermos viva, vibrante a nossa fé é esperarmos em oração. O imediatismo é uma característica dos tempos modernos, não é? Hoje, os homens, as pessoas, elas não querem esperar, mas uma característica da fé é a espera, não é? E a própria definição de fé, né, é a espera, não é? Daquilo que se... É a certeza daquilo que se espera, tá bom? Então, quando nós temos no nosso coração a verdadeira fé, não temos problema em esperar, porque a fé é a espera em Deus. Glória a Jesus. Tá bom? Isso é maravilhoso. Aliás, e queria te perguntar isso também, a nossa experiência, porque eu falei que todos aqui somos jovens, nós somos um pouco menos jovens, né? Já passamos um pouquinho dessa... somos mais experientes. Certo. E nessa experiência, desde quando jovens ainda, fizemos a escolha por esperar no Senhor, hoje o nosso testemunho do que Deus fez na nossa vida é algo que pode ajudar o jovem, não que sejamos espelho para ninguém, porque o homem não pode ser espelho para o homem. O Senhor Jesus é quem nós devemos nos espelhar nele, mas o nosso testemunho de termos aguardado e vivido tudo que Deus, escolhido viver aquilo que Deus tinha para nós, pode ser também um fortalecedor para o jovem. Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos dizer para o jovem o seguinte: olha, nós podemos resumir tudo o que temos a dizer para eles. Vale a pena esperar no Senhor. Glória a Deus. Tá essa é a nossa experiência. Vale a pena esperar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? E nada mais maravilhoso que esperar no Senhor, fazendo as coisas, a obra do Senhor, estando na presença e acreditando, né? Cada dia mais nos dons espirituais, nas promessas do Senhor. O Senhor me prometeu aquela família na presença do Senhor. Vou aguardar
até a promessa se cumprir. E é isso que vai fazendo essa caminhada, né? Você disse, Rosete, e é muito interessante isso, é a certeza, né, das coisas que se esperam. Uhum. Então, você espera, mas você não espera para ver se vai. Você espera com certeza que vai. Com certeza. Isso é maravilhoso. Amém. Vamos lá, Karina, vamos continuar Vamos com os lá, nossos jovens? tem jovens para fazer mais perguntas. Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Nicole, sou da Igreja Jardim da Penha 3 em Vitória, do pastor Dilson. E a pergunta que eu tenho para hoje é com base no texto em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. E com base nesse texto que fala sobre pedir e o Senhor nos conceder, eu gostaria de saber por que o Senhor quer que nós colocamos nossos pedidos diante dele e como funciona a oração. Muito boa pergunta também. Como nós dissemos no início, Deus ele não orienta que nós peçamos a Ele, porque Ele precisa da nossa oração para saber o que nós precisamos, né? Porque Ele conhece todas as coisas. E eu digo mais, Deus conhece melhor do que nós o que é melhor para nós, né? Então, aquilo que o pastor Josias falou no início, né, que Deus tem prazer, né, em nos responder, uma das razões pelas quais Deus orienta que façamos pedidos a Ele é que Ele tem prazer em nos responder. Deus responde a nossa oração, né? Ele se agrada em responder a nossa oração. E o outro motivo é que a nossa oração muda o modo de Deus fazer, né? Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia que, mediante a oração do servo, Deus mudou os acontecimentos. Nós temos, por exemplo, a oração de Josué naquela batalha em Gibeon, quando ele ordena o sol que se detivesse e a lua que parasse, né? O sol se deteve, a lua parou, em resposta ao pedido de Josué. Ou seja, Deus mudou o curso natural dos acontecimentos em resposta à oração de um servo, né? Temos outros exemplos, inúmeros exemplos na Bíblia, por exemplo, quando Moisés descia do monte e encontra o povo na idolatria do bezerro de ouro, né? E o Senhor diz assim, não, eu vou destruir esse povo. O povo que você tirou do Egito, Moisés, ele está praticando aquilo que eu abomino, não é? Eu vou destruir esse povo. E Moisés orou ao Senhor, falou assim, Senhor, não faça isso. Como dirão os nossos vizinhos, os nossos inimigos, os egípcios? Tiraste um povo do Egito para matá-lo no deserto, né? E o Senhor então ouviu a oração de Moisés, né? E o Senhor mudou a sua forma de agir, puniu aqueles que diretamente participaram daquele ato, né? E deu sequência à sua obra, né, na terra. Então, há outros inúmeros exemplos de que, através da oração, Deus mudou o curso dos acontecimentos. Então, Deus diz para nós, ore, né? Ore. E ele diz assim, não tendes porque não pedis. E quando pedis, pedis mal para gastar nos vossos deleites e pecados. Então, muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos, porque Deus se agrada em responder a nossa oração. Então, Ele tem prazer em responder a nossa oração e a nossa oração muda o modo de Deus agir. Por isso que Ele manda que nós oremos. Amém? Amém. Glória O a Deus. importante é orar. Não podemos parar de orar. Amém. Vamos continuar, Karina? Vamos continuar. Pastor, mais um jovem aqui no estúdio vai fazer a pergunta. Fique à vontade, Cláudio. Paz do Senhor Jesus a todos. Sou da Igreja de Morada de Camburi, Ministério do Pastor Paulo. Meu nome é Cleverson.
E a pergunta que eu tenho, pastor Eduardo, muitas vezes na vida do jovem nós temos petições, nós temos nossos quereres, né? E colocamos diante de Deus em oração, muitas vezes. Só que muitas vezes nós não recebemos silêncio do Senhor. E como nós devemos agir mediante esse silêncio, quando o Senhor não nos responde, né? Olha, o Cleverson, é, é, na verdade, nós podemos dizer o seguinte: embora Deus peça que nós oremos, não é? Embora que Ele tenha o prazer em nos responder, embora a oração mude o modo de Deus agir, nós precisamos saber que há impedimentos à nossa oração. Tá? E a Bíblia, ele declara 6 impedimentos, estão expressos na Bíblia. Um impedimento é a falta do perdão. O outro impedimento é a desonra no lar. O outro impedimento é o pecado, a desobediência, a falta de fé. Tá certo? E a soberba. Então, nós vemos que na Bíblia, o Senhor, diante de situações como essa, Ele não responde à nossa oração. A desonra no lar, o Senhor diz assim: olha, vós maridos, amais as vossas esposas, porque elas são coerdeiras convosco da salvação. Tratai-as com honra, para que as vossas orações não sejam impedidas. Tá certo? Quer dizer, há impedimentos à oração. Então, veja, você orou, a sua oração não foi ouvida. Será que há algum impedimento à sua oração? O segundo, você está orando certo? Muitas vezes nós estamos orando, fazendo um pedido a Deus que não é aquilo que Deus quer nos dar. Nós estamos orando errado. A vontade de Deus para a nossa vida é outra, não é? E uma terceira situação é o seguinte: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sempre lemos na Bíblia que o Isaac, né, ele orou instantemente por Rebeca, para que ela gerasse uma criança. E a Bíblia registra que Deus ouviu a oração de Isaac e ela gerou filhos. Mas se você lê o texto com bastante cuidado, você sabe quanto tempo Isaac orou por Rebeca? 20 anos. Ou Karina? 20 anos. Porque ele se casou com a Rebeca aos 40 anos. E quando Esaú e Jacó nasceu, ele tinha 60 anos. Então ele orou instantemente ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Mas ouviu a sua oração 20 anos depois. Então veja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Está demorando demais. Não é o nosso tempo. E nós lembramos isso naquela fala da geração que é imediatista, né? Às vezes nós achamos que Deus está demorando. Não, Ele está aguardando o tempo dele, porque a Bíblia fala que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. E o tempo dele não é o nosso tempo. Tá certo? É muito, muito interessante isso, Rosete, porque você usou a expressão ou a experiência de Isaac com Rebeca. Muitas vezes o silêncio de Deus, ele se dá no intervalo entre a resposta no sentido da promessa e a execução da promessa. Aí eu trago para Abraão.
Farei de ti uma grande nação. Isso. Também nós temos aí, 25 anos entre a promessa e a execução. Isso. Então, quando o Senhor diz assim, vou fazer, descansa. Vai. No tempo dele, mas vai fazer. E eu sempre me lembro de uma irmã, que eu gosto de contar essa história, né, que ela orou pelo marido 25 anos. Passou 25 anos orando pelo esposo. O esposo levava ela para a igreja na madrugada, por exemplo, ela entrava na igreja e ele ficava no carro esperando terminar a madrugada para levar ela para casa. Mas ele não se convertia, né? E 25 anos depois, eu me lembro que eu fiz uma ligação para a irmã, ele atendeu o telefone e ele já me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu achei estranho, né? Paz do Senhor, eu achei que ele estava sendo só educado. Aí ela pegou o telefone e disse, você não sabia não, ele se converteu 25 anos depois. Teve que ter um infarto, mas se converteu. Às vezes o Senhor... Os métodos do Senhor nem sempre são o que nós imaginamos, né? Vai pelo amor, né? Vai pela dor. Mas vamos lá. Gente, a gente já está caminhando para a parte final aqui do programa de hoje, que o assunto está sendo muito bom e a gente vai continuar semana que vem. Mas sempre no final a gente pede um pastor para trazer uma mensagem na palavra, associado ao tema do programa, e quem vai trazer a mensagem para nós hoje é o pastor Tiago Costa. O pastor Tiago é da igreja de Castanheiras, né, do Parque das Castanheiras, aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, e ele vai então fazer uma aplicação da palavra nesse tema aí. Fala, pastor! Paz do Senhor Josias, paz do Senhor aos jovens, nesse programa maravilhoso, que é Os Dias da Minha Mocidade. Veja bem, o texto que eu tenho para os irmãos hoje é um texto que está em Eclesiastes 7, 8, que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meus irmãos, na vida de jovem, enquanto nós estamos ali na nossa juventude, nós temos muitas escolhas a serem feitas, mas todas essas escolhas têm que ser no Senhor. A nossa vida profissional, a nossa constituição do lar, o momento que nós vamos ingressar na faculdade. Você vê que o texto ele fala o seguinte, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quando nós entramos, por exemplo, na faculdade, estamos naquela empolgação, depois ali começa os afazeres do dia, o estudo, e quando vai chegando para o final daquele período de estudo, para nós é um grande alívio, é um momento de glorificação. Então, tudo na nossa vida, nós temos que esperar no Senhor, saber que o Senhor ele está direcionando a nossa vida em todas as coisas. Na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, esperar que Deus vai abrir as portas, que Deus vai operar, temos que nos preparar, mas saber que Deus está no controle de todas as coisas. Na constituição do lar, a mesma coisa. Nós vamos orar ao Senhor, vamos ter paciência e esperar no Senhor, o momento que o Senhor vai apontar para nós, o escolhido, a escolhida, o Senhor vai demonstrar isso, o Senhor vai nos dar sinais, e nós vamos esperar que Deus vai fazer a constituição do nosso lar. A oração, mas também estar atento à voz do Senhor. Na nossa vida espiritual também, esperar no Senhor, saber que Deus ele vai conduzir. E o texto fala, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que a gente pode aplicar isso na nossa vida espiritual? Na igreja, por exemplo, a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. O Senhor abençoou mais o segundo estágio de Jó do que o primeiro. O segundo vinho foi melhor do que o primeiro. Mas e na igreja? O início da igreja foi o Pentecostes. O que pode ser melhor do que o Pentecostes? Porque o final da igreja é o arrebatamento. Mas o que pode ser melhor do que o Pentecostes? Melhor do que o Pentecostes é o arrebatamento da igreja fiel. Hoje a gente vive o Pentecostes, o Senhor está no controle. Mas o melhor dia na nossa vida agora vai ser o dia que o Senhor nos arrebatar para morar com o Senhor na eternidade. Mas enquanto isso, Deus vai operar em todas as coisas. Deixe o Senhor agir na sua vida, tenha paciência no Senhor, que o Senhor vai fazer tudo de bom para a sua vida. O Senhor vai fazer você alcançar aquilo que você deseja e muito mais além, porque o nosso Deus é maravilhoso. Confia no Senhor, dedique a sua vida a Ele e Ele tudo fará na sua vida. Assim é a nossa palavra para você, jovem. Espera no Senhor, esperar no Senhor é maravilhoso. A paz do Senhor. Obrigado, Tiago, por sua participação. Deus abençoe. Um grande abraço aos nossos irmãos aí da igreja em Castanheiras. Muito bem. A gente vai, então, encerrar essa edição do programa com o compromisso de voltar na semana que vem com o mesmo tema, continuando a falar sobre esse tema. Então, você que está
nos assistindo, não deixe de assistir ao programa da semana que vem, tá certo? E para esse programa, antes de encerrar, eu vou dizer, curta, comente, compartilhe mais uma vez, acompanhe o nosso conteúdo. Aliás, você pode maratonar por esse programa dentro do canal da Igreja Itamarana no YouTube. Você vai lá, entra, maratona, tem uma porção de conteúdos maravilhosos, de temas que nós abordamos aqui, principalmente para você jovem. Pastor Eduardo Rosetti, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Josias, o convite honroso. Amém. Uma honra para nós. Paz do Senhor, querido. Minha colega Karina, paz do Senhor. Pai do seu pastor Josias, pai do seu pastor Eduardo, aos jovens aqui presentes. Também agradecer a nossa equipe de produção, né, pastor Raíssa, Nini, Vitalisson. Eu tento não atrapalhar, né? Ajudo. É sempre uma bênção participar desse trabalho do Senhor. Muito bem, continue não atrapalhando, que está sendo muito bem. Esse seu não atrapalhar tem nos ajudado muito. Amém, pastor. Amém. Aos jovens, a gente volta semana que vem. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. E você que está nos acompanhando, continue assistindo os nossos conteúdos, participando dos conteúdos. Você participa, você interage com a gente, tá bom? Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor.